Olá, bem-vindo a mais uma aula de Química do Preveste e hoje estaremos resolvendo a parte 2 da lista de exercícios de equilíbrio químico. Eu sou Priscila Morim, sou aluna da Católica de licenciatura em Química e estarei resolvendo a lista com vocês. Vamos lá para a primeira questão? A primeira questão é do Enem 2014, que diz: a tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população e traz a tabela com cada uma das bebidas. Estão presentes o refrigerante, o café, o vinho, o suco de limão e o chá, e no canto direito, o pH de cada uma dessas bebidas. Ele continua dizendo que o esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a equação química, que ele traz a equação química abaixo, que é essa daqui, que basicamente ela é a quebra da molécula de hidroxiapatita, a gente pode observar. Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é U. Então ele quer saber o quê? Aquela que não vai favorecer essa reação. E a gente pode observar o que aqui? A presença de OH- na reação. E vamos nos basear nas bebidas o valor do pH. Então a gente tem que saber a escala do pH. A gente tem que conhecer que na escala do pH estão presentes valores de 0 a 14, onde de 0 a 6 são consideradas substâncias ácidas, e de 8 a 14 as básicas, e 7 é considerado neutras, substâncias neutras. Então, a gente tem que saber que quanto menor o pH, maior vai ser a concentração de H+. Quanto menor o pH, mais a substância ela vai ter H+, que é o hidrogênio ácido. E quanto maior o pH, menor vai ser a concentração de H+ nessa substância. A gente sabe que o OH- ele reage com H+, produzindo água. Então, quanto maior a concentração de H+ na substância, mais ela vai reagir com esse OH- na equação. Então, se eu adicionar uma bebida em que ela tem uma alta concentração de H+, vai reagir com OH-, produzindo a água, e vai diminuir a quantidade de OH- na reação, fazendo com que ocorra a quebra da hidroxiapatita, favorecendo assim a reação, e não é o que a questão quer. Então a gente tem que saber que quanto menor o pH da bebida, mais ela vai favorecer a desmineralização. Então a bebida que possui o maior pH, que é mais perto da basicidade, vai ser a substância que menos vai favorecer essa reação. Então a gente tem que ver aqui na lista que a substância que possui a maior faixa de pH é o chá, que ele possui o pH 6, bem próximo à neutralidade, que ele está mais ou menos aqui, ó, bem próximo mesmo. Ou seja, o chá ele vai ser aquela bebida que ele não vai favorecer tanto essa equação. Vai ser a bebida com menor potencial de desmineralização do que todas as outras. Então a alternativa certa é a letra A. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é do Enem 2016, que diz: as águas dos oceanos apresentam uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3, que a gente já sabe que é um pH básico. Dentre esses íons, estão em equilíbrio as espécies de carbonato e bicarbonato, representado pela equação química. Então ele traz a equação química, que é essa daqui, do bicarbonato, e diz que as águas dos rios, ao contrário, apresentam concentrações muito baixas de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6, que é um pH considerado ácido. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar as suas composições químicas, por precipitações de espécies dissolvidas ou redissolução de espécies presentes nos sólidos suspensos ou nos sedimentos. A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos. Então ele quer saber o porquê. Por mais que os oceanos recebam efluentes ácidos em sua composição, ela não é tão alterada assim. Então a gente pode se basear com a equação que ele deu, a equação do bicarbonato. E a gente vê que na equação do bicarbonato está presente o H+, que é o hidrogênio ácido. Então, quanto mais a gente adiciona efluentes ácidos, maior vai ser a concentração de H+. A concentração de H+, ela vai crescer. Então, se a concentração de H+, ela vai crescer, o equilíbrio ele vai ser deslocado para a esquerda, fazendo com que a concentração de bicarbonato ela aumente, juntamente com a concentração de carbonato. Então, aqui também tem que saber sobre o sistema tampão, conhecer o que é um sistema tampão. O
O sistema tampão ele consiste em substâncias que são capazes de resistir a mudanças de pH. Então, esse bicarbonato ele vai atuar como um tampão. À medida que a concentração de H+, ela vai aumentando no equilíbrio, o deslocamento vai ser para a esquerda, aumentando a concentração do bicarbonato, fazendo com que aumente também a concentração do carbonato. Então, vamos analisar as questões. A letra A ela diz que contém uma grande quantidade de cloreto de sódio. Não, no equilíbrio ele nem tem o cloreto de sódio, nem fala do cloreto de sódio. Então, já essa questão já está incorreta. Contém um volume de água pura menor do que o dos rios. Também não. Possui pH ácido, não sendo afetado pela adição de outros ácidos. A gente sabe que não, porque ele diz que o pH dos oceanos variam de 8 e 8,3, que é um pH básico. Então, essa alternativa ela também está incorreta. Letra D. Tem formação dos íons carbonato favorecida pela adição do ácido. Não. À medida que a gente adiciona o ácido, aumenta a concentração de bicarbonato. E pelo bicarbonato que a concentração de carbonato vai aumentar. Então, essa alternativa também está incorreta. Tem que ter cuidado com as caixas de banana. E na letra E diz que apresentam um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato, sim, que atuam como sistema tampão. Sim, essa é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra E. Vamos agora para a questão 3 da FAP São Paulo, que diz: foi aquecido a 250 graus Celsius um recipiente de 12 litros, contendo certa quantidade de PCl5, que é o pentacloreto de fósforo. Sabe-se que, no equilíbrio, o recipiente contém 0,21 mol de PCl5, 0,32 mol de PCl3, que é o tricloreto de fósforo, e 0,32 de Cl2, que é o cloreto. A constante de equilíbrio para a dissociação térmica do PCl5 em mol por litro é... Então, ele vai querer saber a constante, a questão ele vai pedir a constante de equilíbrio para a dissociação térmica do PCl5. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a equação. Então, se a dissociação térmica, o PCl5 está se dissociando e formando o PCl3 mais Cl2. Então, agora que a gente já fez a equação, a gente vai ter que lembrar qual é a fórmula da constante de equilíbrio. Que a fórmula da constante de equilíbrio é Kc, que é igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, antes da gente aplicar nessa fórmula, a gente tem que saber a concentração. Na questão, ele não deu a concentração. Ele deu o número de mols, porque a concentração de uma substância ela é dada por mol por litro. E ele deu o número de mols, ele não deu a concentração. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar a concentração. A gente tem que encontrar a concentração. A gente sabe que ele deu o número de mols e deu o valor em litros, o volume em litros. Então, basta a gente achar a concentração com essas informações. Ela pode ser encontrada pelo número de mols dividido pelo volume em litros da solução. Então, como vai ficar? Vamos ter que encontrar a concentração de cada um desses, do PCl5, do PCl3 e do Cl2. Então, vamos primeiro pelo PCl5, que ele diz que o número de mols é 0,21. Então, vai ficar 0,21 dividido pelo volume em litros, que é 12. Na questão mesmo ele diz. Então, o resultado vai ser 0,0175 mol por litro. Então, depois agora a gente vai achar o do cloreto. O cloreto vai ser 0,32, que na questão ele mesmo, dividido por 12 litros, que vai ser igual a 0,277 mol por litro. E por fim, do PCl3, que também é 0,32. Então, vai dar o mesmo valor, 0,267 mol por litro. Então, agora que a gente já achou a concentração, a gente pode aplicar na fórmula. Temos que saber quem são os produtos e quem são os reagentes. Os produtos, eles são as substâncias resultantes da equação química. Então, a gente pode ver que as substâncias resultantes é o PCl3 e o Cl2. Então, os produtos vão ficar em cima, a concentração dos produtos, e o reagente, que é o PCl5, vai ficar embaixo. Então, como vai ficar? Vai ficar Kc é igual a PCl3 vezes a concentração de Cl2, dividido pela concentração de PCl5. Aplicando com os valores que a gente já encontrou, que está aqui, de concentração, vai ficar Kc é igual a 0,0277 vezes 0,0267, que a gente já achou, que é a concentração em mol por litro, dividido pela concentração do PCl5, que é 0,175. Então, o valor que a gente vai encontrar é
0,000712 dividido por 0,175. Calculando mais uma vez, vai ficar igual a 0,041, que é a constante de equilíbrio que já encontramos. Então, a questão que bate com o valor que encontramos é a letra D, que é a questão alternativa certa. Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão é do Enem 2014, que diz que um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteína. Então, ele já disse qual a função dessa enzima que ele desconfia que seja. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzima em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém. Então, ele desconfia que seja uma protease gástrica e que, na questão mesmo, ele já disse que ela age digerindo proteínas no estômago. E se a digestão é no estômago, ela ocorre em meio ácido. Então, basicamente, a gente vai procurar nas alternativas aquela que possui proteína com acidez. Então, se ela ocorre em meio ácido, a gente já vai descartar as alternativas que possuem um pH que não seja ácido, ou seja, um pH menor que 7. Então, a letra A possui um pH 9, não é essa a alternativa. A letra C possui pH 9 também e na letra E 9 também. Então, essas alternativas elas já estão incorretas. Sobrou para a gente a alternativa B e D, que é um pedaço de carne em solução e a porção de macarrão em solução. Sendo que a gente sabe que a protease gástrica ela digere proteínas e o macarrão ele possui grande quantidade de carboidratos e não de proteínas. Já a carne ela possui uma alta concentração de proteínas. Então, a alternativa correta é a letra B, que diz que é um pedaço de carne em solução com pH 5. Então, para a hipótese dele estar correta, que ele acha que é a enzima de protease gástrica, o tubo que tem que reagir é o tubo que possui o pedaço de carne. Vamos agora para a quinta e última questão, que é do Enem 2010, que diz: o pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas do sal solúvel carbonato de sódio, torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio. Então, ele traz a equação que é essa daqui, e diz que esses tipos de solo são alcalinos demais para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Suponha que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tenha utilizado como aditivo a cal virgem, que é também chamada de dióxido de cálcio. Nesse caso, a remediação. Então, o que ele quer? O solo está alcalino demais para ser utilizado. E ele tem que adicionar um aditivo para controlar essa alcalinidade do solo. E ele quis adicionar a cal virgem. E a gente sabe que o óxido de cálcio, reagindo com água, forma o hidróxido de cálcio, que possui a presença de OH. Então, na equação, ele já tem a presença do OH-, e adicionando a cal virgem vai aumentar essa concentração dele, fazendo com que o equilíbrio ele tenha se deslocado para a esquerda, aumentando a concentração do carbonato. Se é o carbonato que está deixando esse solo alcalino, então se ele adicionar a cal virgem e vai aumentar, assim, aumentando a concentração do carbonato, então esse solo ele vai se tornar mais alcalino. E não é o que ele quer. Ele quer fazer essa remediação para controlar a alcalinidade. Então vamos analisar a questão. Na letra A ele diz que a remediação ela foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio descrito para a direita. Primeiro, a gente já sabe que não foi realizada essa remediação, pois aumentou a concentração do carbonato. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz que foi realizada, então também está incorreta. Só sobra para a gente a letra C e D. Vamos achar qual é a certa? A letra C ela diz que não foi realizada, pois o caráter ácido da cal virgem promove o deslocamento para a direita em decorrência da redução do pH do meio. A gente sabe que a cal virgem ela vai formar o hidróxido de sódio, que é uma base, e a cal virgem ela não possui caráter ácido, e sim básico. Então, essa alternativa está incorreta.
A D ela diz que não foi realizada, pois o caráter básico da cal virgem, sim, promove o deslocamento para a esquerda, como a gente mesmo viu na questão, em decorrência da elevação do pH do meio. Então, essa questão está correta. Então, a alternativa certa é a letra D. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a resolução de exercício de equilíbrio químico de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!